Primeiras compreensões sobre o universo do metaverso. Que universo é esse? Passando hoje para cumprimentar a todos e todas e todes, e também para convidar, fazer um convite muito especial à leitura e à reflexão de um mais recente artigo de opinião, onde nós escrevemos pelo Instituto Humanitas, recém-publicado. Este artigo, cujo título é Da Cabana de Martin Heidegger ao Metaverso, Condições e Realidades Existenciais Ontológicas Invertidas. Nesse artigo, eu faço o convite a você, leitor, a você que nos acompanha por aqui, a conhecer um pouco do significado da cabana para o filósofo Martin Heidegger, cabana essa que se localizava e se localiza próximo a Friburgo, onde, na Alemanha, onde a alguns quilômetros de Friburgo, Heidegger tinha o hábito de se recolher e se retirar e trabalhar muito na referida cabana. Na cabana se descreve um filósofo, um pensador, que ele tem uma relação próxima com os camponeses, tem hábitos de camponês, tem ali, racha sua lenha, trabalha com a própria lenha para a fogueira, onde ele aquece, e também pega água na fonte e vive ali na cabana grandes momentos de recolhimentos, movimentos ontológicos, existenciais com esse lugar. Esse lugar é também definitivo nesse processo onde Heidegger vai tecer talvez a compreensão mais genuína do século XX sobre a questão do ser. Ele trabalha a compreensão ampla do ser e ali ele também trabalha sobre o ser da humanidade, né, dos humanos. E nessa compreensão do ser dos humanos e do ser que está nas coisas, nos entes, assim como ele considera, o ser nunca é pré-definido, mas o ser se revela e se expressa pela linguagem e pelos acontecimentos. Então, daí surge a expressão de que nós nunca somos, e a compreensão, mas de que nós sempre estamos sendo, num processo de movimento, de acontecimento e de abertura para a vida, uma abertura profundamente dialógica, como Heidegger vai, como o próprio seu discípulo, ex-aluno, Gadamer vai fundamentar mais tarde. Onde é que estou utilizando essa compreensão de se estar sendo? Principalmente nas últimas leituras, já utilizava anteriormente, mas nos últimos estudos após o ano de 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19, ali nós escrevemos, né, muito existencialmente, utilizando essa compreensão de estar sendo, a obra Existências Ameaçadas, que é um ensaio, né, sobre como nós estávamos pensando a educação ambiental quando a nossa existência está ameaçada. Depois nós construímos todo o conjunto da obra O que será o amanhã, onde nós pensamos esse estar sendo no que será o amanhã nas relações com a educação ambiental, com a justiça ambiental, nos cenários latino-americanos, principalmente no Caribe, percebendo como estava, buscando perceber como estava sendo essa existência mais ameaçada com a chegada da pandemia, onde se demonstrou que os mais vulneráveis estão pagando e pagaram e continuam pagando um preço muito maior no cenário pandêmico do que aqueles que têm mais acesso a recursos. E também há uma manifestação dessa compreensão de estar sendo na obra, como está sendo agora, onde nós conversamos sobre as aprendizagens que podem emergir na travessia da pandemia da Covid-19. Ali nós discutimos, né, desde das opressões, né, no sentido de uma lógica das ontologias opressoras, até as aprendizagens que podem emergir numa compreensão diferenciada do sentido ambiental, que passa a assumir outras conotações, não só como algo a ser inserido, mas como algo que desde já está presente na vida. As nossas necessidades, as mudanças que emergem nesse contexto de recolhimento, eu fiz uma aproximação no artigo desse movimento de voltar para casa como uma analogia, né, e como uma aproximação metafórica de que a Covid-19, a pandemia, de certa forma, nos coloca de volta na cabana e nos cria possibilidades de recolhimento, de introspecção, de reflexão sobre o sentido de tudo que nos atravessa.
e é nesse sentido que eu considero esse movimento um movimento muito significativo, que nós denominamos de movimento de redefinição sobre as grandes questões sobre o sentido da vida, portanto, redefinição ontológica sobre o sentido do ser. Algumas necessidades emergem nesse período e se acentuam, já estavam postas, mas se acentuam, como a necessidade de maior comunicação, a necessidade de interação também com os demais. Nós saímos muitas vezes de casa sem sair de casa, nós interagimos, viajamos para espaço, e isso muda, de certa forma, a nossa condição existencial ontológica, através das atividades do trabalho remoto, através das atividades de ensino remoto, através de participação em espaços e em diálogos nesse movimento que é o movimento da cabana. O sistema capitalista, com a sua racionalidade instrumental e estratégica, aproveita dessas brechas e dessas necessidades que nós já tínhamos, mas que foram, de certa forma, ampliadas. E é nesse contexto que emerge com muita força e potencialidade o conceito ou a concepção, né, do metaverso. Do que estamos falando quando falamos em metaverso? Estamos falando de uma realidade virtual aumentada. Nós estamos falando de uma realidade virtual paralela. Nós estamos falando de compra de espaços virtuais. Essas compras de espaços virtuais, de certa forma, já estão em curso. Não é à toa que os especialistas da área já dizem que as grandes corporações, Nike, Disney, Adidas, Tesla, todo o pessoal aí da 5G estão e já compraram espaços bem significativos e estão comercializando e vão comercializar muito mais esse espaço. E a notícia vem dizendo que é possível se ganhar muito dinheiro. De certa forma, a realidade do metaverso vai impulsionar ainda mais a compra virtual, o comércio virtual, e vai impulsionar essa conexão que você vai utilizar um tênis, um relógio, sem sair de casa, mas vai estar disposto numa loja virtual. De certa forma, é a economia saindo na frente, criando uma realidade. Há estudos e especialistas, eu li isso na revista do Instituto Humanitas, número 500, a revista do IHU, onde dizem, olha, pode ser que ele proporcione outras conexões espirituais, pode ser que ele proporcione o que ele se propõe, que é aumentar a interatividade. Mas há especialistas que dizem é uma ampliação do mundo dos games, com um diferencial que no metaverso você vai interagir muito mais na ação. No mundo do game você participa da ação. No metaverso a interação é muito maior, a ponto de que muitos possam confundir que aquela é a única realidade. Tanto é que tem moedas próprias, você não precisa abrir conta no exterior com moedas próprias e você desde já vai participando disso. Há algumas interrogações e as quais eu problematizo neste artigo de opinião que estou aqui comentando. Dentre as interrogações, é muito importante considerar de que ele pode sim encobrir toda uma realidade aí. Não é pacífico essa ideia de que de uma hora para outra a gente vai mudar para essa realidade. Tanto é que o Facebook muda o nome da sua empresa de Facebook para Meta, colocando tudo o que vem pela frente. As reflexões mais contundentes e interessantes que eu gostaria de compartilhar é de que pode encobrir todo um cenário de exclusão digital, aguçado ainda mais e agravado no contexto pandêmico, e também pode encobrir todo um cenário com grandes desigualdades, dentre eles, eu estou aqui falando de mais de 20 milhões de pessoas que passam fome aqui no nosso país. O metaverso pode encobrir os grandes desafios e a grande mitigação da vida nesses tempos negacionistas no nosso país e também na nossa América Latina, com o retorno cada vez mais da ultradireita. Nesse sentido, eu gostaria muito de convidá-los a dizer, quando eu falo que é uma realidade invertida, dizer que o movimento da cabana, ele nos coloca para um movimento interno, introspectivo, de recolhimento, de reflexão, de possibilidades de pensar projetos coletivos para todos, com todos, todas e todes. E o movimento do metaverso é um movimento que está se demonstrando uma plataforma segundo a lógica da racionalidade sistêmica estratégica, que é uma lógica que reproduz as desigualdades. Fica aqui o convite pela leitura
Se gostou desse vídeo, por favor, comente, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e também é ainda um momento incipiente dessa reflexão. Mas entre o movimento da caverna de introspecção e o movimento do metaverso, eu fico com o movimento, melhor dizendo, da cabana, que é um movimento que nos faz pensar sobre o sentido de tudo isso. E desejo a você que continue interagindo conosco através da nossa rede e vou deixar na descrição do vídeo o link para acesso ao artigo. Gratidão.